Francisco, antes de mais, bom dia. Começo por lhe agradecer a disponibilidade para conversarmos aqui um bocadinho num ano tão importante para o seu percurso profissional, mas também um ano complicado, difícil e até imprevisível relativamente ao mundo em que vivemos. Começo por lhe perguntar, imaginou que este ano tão marcante no seu percurso profissional iria ser vivido de uma forma tão estranha, em que temos, por exemplo, que estar aqui a fazer esta conversa de máscara? Bom dia, primeiro de tudo agradecer à Infacul por se ter manifestado interesse de vir aqui ter comigo, de fazer esta deslocação até aqui ao Alentejo Profundo. É um enorme gosto recebê-los, tal como também fico extremamente sensibilizado por se lembrarem de também dar um bocadinho de cobertura a este ano que realmente para mim foi muito importante, que foi o ano em que completei 25 anos da Alternativa. Depois, em relação ao ano que acabou por acontecer, obviamente que ninguém estava à espera, isto foi uma situação completamente anómala. Eu, como todos nós, obviamente ninguém estaria à espera, e para mim seria um ano que eu gostaria de ter desfrutado de outra maneira, gostaria de ter conseguido comemorar os 25 anos da Alternativa com mais corridas, de uma forma totalmente diferente, como é evidente. Houve realmente a oportunidade de conseguir ainda assim fazer alguma coisa e pronto, fiquei muito satisfeito com isso, embora obviamente com umas condições muito difíceis, e não foi nada daquilo que obviamente estaria nas minhas previsões e não era a minha intenção que a coisa fosse como foi, mas tivemos todos que nos adaptar a esta nova realidade. Já a tauromaquia tem tido várias fases, umas de maior fulgor, outras de menor fulgor. Se calhar estamos a passar pela situação mais crítica da tauromaquia, no sentido em que há ataques dos antitaurinos, há ataques que também se podem considerar em termos governamentais, através da legislação em vigor. E a pandemia não veio ajudar, até pela limitação agora de lugares que existe para os espetáculos. Sente que tudo isto que estamos a viver agora pode ser um ponto de viragem na tauromaquia para melhor ou para pior? Sem dúvida que a tauromaquia ao longo de toda a sua história tem sido inúmeras vezes alvo de muitos ataques. Com o decorrer dos anos, e penso que o afastamento das pessoas da ruralidade e do contacto com os animais e se calhar até com a realidade da própria natureza, porque hoje em dia as pessoas são muito urbanas e vivem numa realidade completamente diferente e que acaba por não estar dentro das suas vivências, o contacto com os animais, o contacto com as plantas, o contacto com a natureza. E as pessoas, ao perderem esse contacto, acabam por perder um pouco a noção do que é a vida animal e o que é a natureza. E como tal, vão surgindo movimentos que as pessoas acabam por ir na conversa, quer dizer, acabam por facilmente se deixam manipular por muitas vezes falsas informações, por falsas notícias. Obviamente que as pessoas podem gostar ou não gostar da tauromaquia ou de qualquer outra coisa, como é evidente. Agora tem que haver um mínimo de conhecimento das pessoas para poder sequer emitir uma opinião, porque eu tenho a certeza que a grande maioria das pessoas que são contra as corridas e que não gostam, nem sequer não têm a menor das ideias do que é a vida no campo, do que é um touro bravo, do que é um cavalo, do que é todo o enquadramento. E a corrida de touros é o culminar dessa vida rural, quer dizer, não é uma coisa que cai do nada, quer dizer, cai, tanto que as pessoas que mais gostam da tauromaquia normalmente são pessoas ligadas e que têm raízes ao mundo real, eu diria assim. E depois, obviamente que há sempre os que se querem aproveitar
para também ganhar dinheiro. Repara, um partido político que veja, como por exemplo o PAN, que veja que há ali uma margem, que há ali uma franja do eleitorado que o pode eleger para ter ali um ordenado e para ter, para irem ganhando a vida deles, vão tirar partido da ignorância dessas pessoas. Mas isto sempre ao longo da história, já na Grécia Antiga, havia, não sei como é que se chamava, mas era o equivalente aos dias de hoje a um deputado dos marginalizados, dos que não queriam trabalhar, das pessoas que se auto-excluíam da sociedade. É que não é uma questão de ser excluído pela sociedade, são pessoas que se auto-excluem. Não querem pagar impostos, não querem trabalhar, querem só beneficiar das coisas boas que tem a sociedade. E há pessoas que aproveitam essa franja para se governarem, para fazer vida disso e penso que é a partir destes movimentos muito marginais que vai surgindo esta luta antitaurina, porque, repare, nós vimos as pessoas que estão nas manifestações contra as corridas, cada pessoa tem direito a ter a opinião que tem, como é óbvio, e volto a dizer para que isto fique bem claro. Agora, acho que ninguém pode obrigar ninguém a deixar de fazer uma atividade que é legal e que sempre existiu. Penso que não é correto. Falamos aqui não especificamente de uma corrida de touros, mas daquilo que envolve o mundo rural, porque a tauromaquia está muito associada ao mundo rural. Não sente que muitas das pessoas que agora se defendem animalistas e pela alimentação saudável e pelos produtos biológicos e isso tudo, acaba por usar umas frases feitas, mas sem conhecer a realidade? É porque tudo isto que estamos a falar, da alimentação saudável, isto vem tudo do mundo rural. Mas depois há aqui um ataque constante ao mundo rural. Por exemplo, o Francisco é cavaleiro e tem cavalos. Todo o cuidado que é necessário ter com os cavalos, quer no seu treino, quer na alimentação, quer na própria educação e limpeza dos cavalos, é todo um processo moroso e que também tem custos e que obriga a uma sensibilidade extra, até porque os cavalos são animais muito sensíveis. Sente que essa imagem, portanto, tudo aquilo que está antes de se entrar numa praça de touros, acaba por ser um mundo desconhecido até para muitos daqueles que vão às corridas de touros. Mas isso é completamente, é que as pessoas, mesmo os que vão às corridas, não têm a menor ideia de todo o trabalho que envolve a preparação para, eu costumo dizer, uma pessoa só para estar preparado para torear, não é preciso torear, é só para estar preparado para dietá-lo ou poderem-nos contratar, para estarmos preparados para podermos torear, envolve uma disponibilidade de 24 horas por dia, encargos toda a hora. E ainda pegando na sua questão em relação à ruralidade e às pessoas que não têm a noção dessa própria ruralidade, quem mais do que nós? Eu vivo aqui no campo com a minha família 100% dedicados ao cavalo. Eu vivo com os cavalos, não tenho sábados, domingos, feriados, quer dizer, uma pessoa está 24 horas dependente deles. Eu ponho aos cavalos à minha frente em termos de tentar dar a melhor alimentação possível, dar as melhores condições de higiene, de maneio, em termos veterinários, a todos os níveis dos cavalos. E depois, tanto dos cavalos como dos outros animais que aqui têm, um cão, quer dizer, agora são as pessoas que têm lá 50 cãezinhos enfiados num apartamento é que me vão criticar e vão pensar que sabem, e eles é que são os grandes amantes dos animais. É a ruralidade, são as pessoas que vivem no dia-a-dia com os animais e que vivem para eles, não é na teoria, é na prática. Pegando agora aqui um bocadinho mais no seu percurso profissional enquanto cavaleiro tauromáquico, em 25 anos, o que é que mudou e do que é que tem saudades? Bem, esses 25 anos nem são bem 25, são 25 de alternativa. E a primeira vez que eu tourei foi em 1987. Portanto, a esses 25 somamos-lhe mais 8, não é? Dá 33. Portanto, quer dizer, no fundo é toda uma vida. Mas a pergunta, desculpe, vinha... A pergunta era o que é que mudou e o que é que tem saudades relativamente àquilo que existia há 25 anos. A tauromaquia, mudou completamente, não é? Como a sociedade e a vida está sempre a mudar, todos os dias há mudanças. Agora... Eu penso que o que mais mudou
foram talvez, mudou muita coisa, mas eu se calhar punha a cabeça ao touro. O touro mudou completamente. Hoje em dia o touro tem umas características completamente diferentes do que tinha nessa altura, e o que é normal, porque em tudo na vida há evolução, nada é estático. Houve a própria aceitação social, que antigamente era muito maior, das corridas. O facto de hoje ser menos aceito por um considerável número de pessoas também retirou talvez um certo glamour à coisa. Antigamente, quando eu comecei e antes, praticamente nem se questionava a razão de existir corridas, ou se gostava ou não se gostava, mas ninguém era assim contra, sempre houve pessoas contra, mas era uma franja tão insignificante que nem contava. Portanto, eu penso que as grandes mudanças passaram sobretudo pelo touro e por esse antagonismo que se criou um pouco em relação à tauromaquia e que depois refletiu, se calhar, um pouco na perca do glamour, e também, se calhar, a sociedade foi perdendo valores, e depois a tauromaquia também obviamente, não está imunda ao contexto da restante sociedade, não é? E se calhar, hoje em dia, a nossa sociedade também é muito menos ética, é menos séria, se calhar, menos correta, e tudo isso depois acaba por se refletir também na tauromaquia, porque antigamente a tauromaquia, repare que o meu pai foi cavaleiro tauromáquico e eu desde sempre nasci na tauromaquia. Já o meu avô tinha sido cavaleiro amador, que não tirou a alternativa, porque o meu bisavô não achava, porque naquela altura achava que ser artista não era profissão de futuro, e não era, como hoje ainda se calhar não é. Mas isto para dizer que eu desde sempre tive convivência com a tauromaquia, e não só por mim próprio, mas também do que vou vindo ao longo de toda a minha vida a contar. E o que é um facto é que antigamente as pessoas eram completamente diferentes, não é? Eram pessoas de palavra, eram pessoas aficionadas, eram pessoas que tentavam elevar a tauromaquia, e hoje em dia ninguém tenta elevar nada, só tenta elevar é aqui o volume do bolso. Portanto, é completamente diferente, não é? As coisas vão evoluindo. Agora, se me pergunta para melhor ou para pior, haverá coisas que se calhar evoluem para melhor, como é natural, mas se calhar também houve muitas outras que evoluem para pior. Não deixa de ser engraçado que estamos numa era completamente digital e em que as pessoas ligam muito à imagem e àquilo que os outros podem pensar ou não de nós, mas acabamos por perder aqui valores e acabamos por perder glamour. Tem saudade dos glamours, do glamour de outros tempos, em que as pessoas, por exemplo, se apraltavam para ir a uma peça de teatro, a uma corrida de touros, a um concerto, e que agora acaba por ser tudo feito a um ritmo muito mais alucinante e com menos classe e elegância? Repara, eu sou um pouco defensor de que a maior elegância é a simplicidade. Portanto, se calhar para mim o máximo glamour é a simplicidade, não é a vaidade, nem é... Agora, eu acho que a sociedade, quer dizer, pode ter, no fundo, ganho, que as pessoas hoje em dia eu penso que são muito mais vaidosas e menos simples. Quer dizer, se essa simplicidade seria glamour ou não, se calhar sim, porque a categoria não é um bom fato que atrás, não é, ou nem é um bom carro que dá a categoria. Eu acho que é o contrário, a pessoa é que tem que dar a categoria ao carro ou à roupa de vestir. E portanto, se calhar hoje as pessoas são muito mais de plástico, não é? Mais para a aparência, vivem para as aparências. É um reflexo da sociedade. É como dizia há pouco, a sociedade hoje em dia caminhou no sentido de mais vale parecer do que ser. E eu não me considero nada nem ninguém, só faço o meu melhor e faço aquilo que me faz ser feliz e que me dá prazer. E por isso é que eu também nunca embarquei nesses jogos de querer pôr em bicos dos pés, tirar partido de determinadas situações. Quer dizer, sempre vivi aqui com humildade, com os meus cavalos. Eu tenho uma caminhonete dos cavalos que eu acho que é super suficiente e que é simples, que era do maestro Luís Miguel da Veiga, que é uma referência, e para ele também serviu. Hoje em dia já não serve para ninguém. Ele na altura toreava 50 corridas. Obviamente que as coisas evoluem, mas hoje em dia também evoluiu muito com as pessoas, uma grande vaidade e o querer parecer, quando muitas vezes são ídolos com pés de barro, não é? Porque uma pessoa vai escavar assim um bocadinho pouco, mais fundo, e começa-se logo a ver pouca coisa, pouca substância e pouca consistência.
Falou no seu pai e acaba por ser impossível não o trazer para esta conversa. Não só porque o Francisco acabou por seguir as pisadas do seu pai, que também é Francisco, mas também pelos valores que ele lhe transmitiu. Se tivesse que definir os valores mais importantes que lhe foram passados pelo seu pai, enquanto homem, quais é que seriam? Olha, esses valores o meu pai transmite-nos ainda hoje, no dia-a-dia, mas sem palavras, porque o mais importante, acho eu, é o exemplo, porque há pessoas que falam muito e não fazem nada, e o que interessa aqui, o grande exemplo do meu pai é ter uma postura simples, humilde e trabalhadora perante a vida. Simplicidade, humildade, ninguém é mais que ninguém. Cada um só vai até onde pode ir, não querer dar um passo maior que as pernas, quer dizer, não se querer pôr em bicos dos pés, quer dizer, repara, é que a tauromaquia, ainda voltando aqui, fazendo aqui um casamento entre a sua pergunta e a tauromaquia, é que a tauromaquia antigamente era uma profissão, era uma forma de subsistência. E hoje em dia, a 90%, ou para não dizer mais, dos cavaleiros não estão preocupados em viver da tauromaquia, têm outras fontes de rendimento e a tauromaquia para eles é um hobby e podem estar ao luxo de fazer determinado tipo de extravagâncias. O meu pai sempre viveu da tauromaquia, eu tenho vivido da tauromaquia e do cavalo e, portanto, só vou até onde posso e onde, dentro da seriedade, dentro de uns padrões de ética que me foram... que foi a minha educação, mas também a minha forma de ser, e pronto, gosto de viver sossegado, não gosto de viver constantemente em stress devido a situações menos claras, portanto é a minha forma de estar na vida, tem sido esta. Sente que o nome, o apelido que carrega o beneficiou ou o prejudicou mais na tauromaquia? Repara, as coisas normalmente nem nada é preto, nem é branco, as coisas muitas vezes são cinzentas, não é? Há ali uma mescla. Obviamente que houve situações que me beneficiaram, como terá havido outras que prejudicaram, não é? Se por um lado tinha aqui uma estrutura montada, o meu pai conhecia toda a gente e estava no ativo e tudo isso, também por outro lado há sempre anticorpos que se criam, quer dizer, há sempre... Também a fatura de ser filho de fulano tal, que há um grau de exigência também diferente, portanto, quer dizer, nada na vida às vezes é assim tão alinear, não é? Nada é 100% claro, não é? Quer dizer, as coisas têm ali, é um pouco ambígua essa situação. Nos últimos anos, nas corridas que tem efetuado, a crítica da especialidade tem elogiado as suas atuações. Contudo, depois acaba por nunca ter muitas atuações nos últimos anos. Sente-se injustiçado? Sinto. Eu não devia dizer isto, mas sinto. Sinto-me injustiçado, porque hoje em dia a tauromaquia evoluiu, pronto, isto foi outra das evoluções, que também se calhar não foi pelo melhor. As corridas deixaram de se ganhar dentro da praça, porque hoje em dia as corridas ganham-se... Se você me perguntasse uma das coisas que eu teria feito diferente era essa. Eu, quando comecei, acreditava, porque vi exemplos disso, que era suficiente o triunfo dentro da praça e queria acreditar nisso. E acreditava. E achava que... Mas hoje em dia acho que é tão ou mais importante ser bom toureiro fora da praça do que dentro. Porque é muito mais... Porque hoje em dia é só trocas e baldrocas, quer dizer, uma pessoa se não entrar nesses jogos... não fica para trás, quer dizer, e as pessoas, há muita gente que não está disponível para entrar nesse tipo de jogos, não é? Quer ter outra forma de estar na vida e pronto, e se calhar paguei um bocadinho, ou paguei se calhar bastante, por nunca me ter ligado a esse tipo de grupos e a esse tipo de jogadas, mas pronto, foi uma opção minha e foi assim. Há pouco, quando vinha a caminho portanto, esta conversa que estamos agora aqui a ter, passei pela Praça de Touros de Estremoz. Não resisto a fazer-lhe uma pergunta e ao mesmo tempo uma provocação. Desde que a praça foi reinaugurada, se não me falha a memória e se a minha pesquisa foi bem feita, as duas maiores lotações foram concorridas suas. Sim, quer dizer,
E sim, isto, de certa forma, eu fico a maltar-me aqui a gabar, mas de certa forma é um facto. Penso que houve aqui umas situações que houve aqui uma altura que houve aqui uma certa polémica quando a praça foi reinaugurada. Houve aqui entre nós uma polémica com o Presidente da Câmara que me impediu de torear na altura ali na praça, e depois as pessoas apercebendo-se disso, quando eu voltei a ter permissão, digamos assim, para torear, as pessoas apoiaram-me e têm-me apoiado. E no fundo também, eu sou daqui, toda a vida aqui vivi, a minha família é toda daqui, os meus amigos são todos daqui, é normal que as pessoas vão um pouco mais, quando nós toreamos, eu, meu filho, alguma coisa ligada ao meu pai, acho que é normal que as coisas assim funcionem, não é? Isso veio de uma situação que foi, entendo eu, um desrespeito para connosco, que houve da parte do Presidente da Câmara na altura, e Deus, como se costuma dizer, escreve direito por linhas tortas, e penso que ficou demonstrado que, pelo menos aqui, ainda temos um lugar. A minha família ainda tem aqui um lugar na tauromaquia de Estremoz. Este ano fez a corrida de celebração dos 25 anos em Estremoz. O resultado artístico, pelo que constou por parte do público e de quem lá esteve, foi bastante agradável e positivo. Que memórias é que esta corrida lhe traz de tão estranha que também foi? Porque esgotou a lotação permitida da praça, portanto os 50%, mas estava tudo de máscara, portanto a única coisa que consegue destacar ali não é os sorrisos, mas é os olhares. Não, por acaso, olha, foi uma corrida que realmente foi pena só ter podido vender, que nem vendeu 50%, vendeu 41%, por causa da distribuição dos lugares, acabou por nem sequer ser possível vender os 50%. Podíamos ter vendido o dobro da lotação facilmente, porque havia uma grande procura, uma procura enorme de entradas. Houve muitas pessoas que eu gostava que tivessem estado presentes e que não tiveram porque não puderam, mas se me perguntasse o que é que eu retenho desse dia, ou dessa noite, foi o carinho que o público teve para comigo e sensibilizou-me, porque eu não tive uma carreira de figura do toureio, nunca fui um toureiro de referência para ninguém e, portanto, senti-me extremamente acarinhado. Perante os meus e na minha terra, foi das coisas que me marcou, para além do desempenho que lá está, Deus às vezes parece que está a dormir, mas não está, e permitiu que numa corrida tão difícil também torear para mim, porque era a primeira corrida da época e foi a única que torei cá em Portugal, depois fomos só aos Açores mais uma vez. Tinha poucos cavalos, torei também o meu filho, toreámos uma ganadaria difícil, que muitos colegas recusaram torear, que era do Sr. João Branco Núncio, também era muito amigo do meu avô e por isso fazia muito gosto que a sua ganadaria estivesse presente nesta corrida. E tive, como dizia, estrear um cavalo novo e com um touro difícil e consegui uma atuação, não sei se foi boa ou se foi mal, sei que me satisfez, isso é que já me interessa, porque a gente não vale a pena estarmos muito preocupados em estar a agradar a ABC, porque cada um tem sempre a sua opinião e uns gostam da coisa. Fiquei muito contente com a minha atuação. O meu filho teve também uma excelente atuação, também com o meu filho Branco Núncio, que também, como dizia, muitas figuras não os quiseram torear, apesar dele torear o meu filho, era dessa mesma gandaria e que ofereceu muitas dificuldades. Ele é o miúdo, tinha apenas toreado 3 vezes e mais uma vez correspondeu e, portanto, e para além de nós os dois, também todos os nossos colegas estiveram à altura e penso que foi muito bonito e fiquei mesmo muito feliz, porque realmente dificilmente em termos artísticos e sentimentais podia ter corrido melhor. Fiquei mesmo muito agradecido à vida por esse presente. O batimento cardíaco aumenta com o filho em praça? Mas isso aumenta 200%, é muito pior em termos um filho nosso a torear do que sermos nós, porque nós estamos lá e sabemos o que é que somos nós, estamos a jogo. Agora, os melhores presentes que a vida me deu foram os meus filhos e estar ali a torcer por eles e com medo que as coisas possam não correr bem e também os riscos que envolvem tudo isso,
é 1000 vezes pior do que sendo nós próprios. Isso é assim, e até é uma das razões que eu nem faço a mínima questão que ele venha a ser toureiro. Ele agora vai toureando por um hobby, enquanto eu estiver no ativo e que tenha os cavalos. Depois o futuro a Deus pertence. Se ele der passos no sentido de vir a ser e que se veja que tenha condições, depois logo se vê. Mas de momento a intenção é que ele estude, que até a universidade, tire lá o curso dele e pronto. E isso é uma das razões, o sofrimento que eu tenho. Porque se fosse uma coisa normal, se anda no jogo de futebol e ali uma pessoa podia dar outro tipo de apoio. Agora é muito... Epá, depois é um meio muito complicado, repare. Nunca houve, de há uns anos para cá, e eu senti isso na pele, epá, que não há o menor apoio aos jovens. Repare, os empresários, a qualidade, quanto a mim, do empresário vê-se não só na organização das corridas, mas nos touros que lançam. E muitas vezes os empresários devem achar que um toureiro é um inimigo. Por exemplo, se um miúdo novo estiver a despontar, eles querem logo que pague a quadrilha, que pague o touro, que pague isto, aquilo e aquilo. Quer dizer, quando um empresário, ao investir num toureiro, está a investir nele próprio. Porque, repare, se não houver bons toureiros, as pessoas não fazem as coisas. Eu posso gostar muito... Por exemplo, eu sou do Sporting. Com o Sporting, como está, nunca vou ver o Sporting. Ele perde quase sempre. Para que é que vou ver o Sporting? Agora, se o Sporting jogar bem, eu vou ver. Se houver um bom cantor, eu até posso ir ver. Se houver, mesmo que goste de música, se cantarem mal, não vou ver. Portanto, os jovens, se não apoiarem os jovens, a tauromaquia está condenada. Por isso é que temos cavaleiros ainda, figuras com 40 anos de alternativa, ainda são figuras, porque nunca houve o mínimo, nem há apoio aos jovens. Mas e com todos os encargos que, por exemplo, se eu quiser ter um miúdo para começar, o meu já tem aqui as condições, caso ele quisesse. Mas uma pessoa que não tenha nada, tem que fazer uma quadra, comprar cavalos, caminhonetes, isto, aquilo, epá, gasta uma loucura. Se o menor garantia de que sequer lhe dão as oportunidades, quer dizer, e para além das oportunidades, depois a pessoa tem que crescer como toureiro, não é? Como um jogador de futebol, lá está outra vez. Não é craque logo com 18 anos, tem que ir crescendo a pouco e pouco, como qualquer outra profissão na vida, não é? 2020 está a chegar ao fim. O seu filho debutou também nos Açores. Como é que correu esse festival? Olha, também por acaso eu estou aqui a ser muito imodesto, mas também foi tudo, por acaso foi fantástico. Eu sou muito amigo e ele faz o favor de ser o meu amigo de João Carlos Pamploni, da sua família, e fomos, não há palavras para descrever a forma como eles nos receberam lá, pondo-nos os cavalos deles à nossa disposição. E mais uma vez tenho de ser imodesto, porque fomos lá, quer dizer, toreámos nos cavalos que são dele, que a gente, ainda por cima o meu filho que não tem experiência e acabou por torear também nos cavalos que ele não conhecia. Eu já sou mais velho, portanto tenho outra capacidade em princípio de adaptação. E a coisa correu dentro dessas limitações, não foi um êxito, mas quer dizer, dentro não podia também ter corrido, todo o envolvimento, a forma como fomos recebidos, foi fantástico, 5 estrelas. Olha, foi destas coisas que nos faz passar 1000 dificuldades. A corrida cá de Estremoz neste ano, ou essa ida aos Açores, são esses pequenos momentos que nos fazem ter forças para ultrapassar todas as incompreensões, a gente quando sente as injustiças, toda a podridão que a gente por vezes tem que sobrevoar como se fosse um pântano, e isso é que nos dá força para esses momentos, e esse foi um deles, esses dois. Como é que vive esses momentos em que se sente injustiçado e em que tem que passar por tudo? Prefere sofrer em conjunto com a família, ou é aqueles momentos em que se fecha e acaba por sofrer mais sozinho? Não, quer dizer, a minha família a minha carreira nunca foi fácil, eu nunca ninguém me deu nada, eu tive poucas pessoas que me apoiaram, tirando o meu pai. Houve o Sr. Jorge Pereira dos Santos, que era empresário da Praça de Touros de Setúbal, e que quando eu conseguia que as coisas corressem bem, ele respeitava esses triunfos e punha-me a torear. Agora o meu apoderado de há uns 10 anos, que é o Sr. Fernando de Canto, também tem sido uma pessoa que é como de família e que tem-me ajudado sempre. Agora, a minha família está, às vezes,
está farta de maturar, dizer que às vezes uma pessoa pensa que o melhor é acabar com isto tudo e que as coisas não valem a pena, mas depois esses momentos acabam por passar e uma pessoa acaba por seguir em frente, que a vida é feita de altos e baixos e em todas as profissões isso acontece, mas às vezes é muito complicado, porque uma pessoa quando trabalha e depois não é reconhecido e não conta para nada o esforço e repare, e depois quando não há a menor consideração, quando a gente acha e a crítica e as pessoas são da mesma opinião que as coisas funcionam, por exemplo, não resisto aqui a dar-lhe um exemplo que é recente. Há 2 ou 3 anos fui torear, até vou dar 2 exemplos que acho que são ultimamente os mais gritantes. Aqui há foi um pouco antes, que foi em Porto Alegre, numa corrida com os touros do Teixeira, que foi a minha primeira corrida nesse ano, aqui há 4 anos. Em Porto Alegre ganhei o prémio para a Benholide, que era uma corrida com figuras. Toreava, na altura ainda era o Bastinhas, o Moura Caetano, pronto, éramos 6 touros do Teixeira. António Zé Teixeira, que é uma gandaria séria e dura, ganhou o prémio para a Benholide. Epá, não houve o menor, não me serviu-me de zero. Depois, passado 2 ou 3 anos, também fui torear ali Évora, e essa foi mais recente, depois está mais na memória. Também tive, acho eu, uma excelente atuação, e toda a gente concordou nesse ponto. Também não, quer dizer, nunca mais me serviu para ser repetido em Évora, nem em lado nenhum, quer dizer, portanto não sou... Eu, como toreiro, gosto de me preparar o melhor possível. Torear o maior número possível de vacas, criar tudo para que a coisa possa resultar. E depois, quando a gente esforça-se tanto, trabalha o ano inteiro, e depois as coisas até funcionam, e mesmo assim não há retorno, é uma machadada, e muitas vezes faz-nos questionar até quanto é que vale a pena uma pessoa estar... Sente que aí falta peso à crítica da especialidade, neste caso à crítica tauromáquica, para impor os triunfos, no sentido de se existir um triunfo e se o triunfo é suficientemente destacado, o cavaleiro conseguir... Sabe, a minha opinião, repare, isto aqui, a tauromaquia caminhou num sentido que... por exemplo, voltando para comparar tempos, no tempo do meu pai, por exemplo, havia os jornais diários como, já nem sei os jornais que havia na altura, mas imagino o Diário Popular, o Diário Notícias, não sei o quê, todos eles, ou a grande maioria deles, tinham uma página de tauromaquia, portanto, chegava ao grande público os triunfos dos toureiros, quer dizer, mesmo que a pessoa não fosse muito aficionada, havia, por exemplo, Maldonado de Cortes, triunfa aqui ou ali. Isso parecendo não que fazia o nome soar de outra maneira. E hoje em dia, esses jornais não falam sobre tauromaquia, só falam os órgãos de comunicação social ligados à tauromaquia. E só as pessoas que são os mais atentos e os mais aficionados é que vão ver. E, portanto, depois também não há, acaba por não haver uma grande repercussão em termos de bilheteira. Repare, de um triunfo, percebe? Ou seja, o que é que eu estou a querer dizer com isto? Se você triunfou hoje em Évora, não vai haver, o público, o grande público acaba por não fazer a diferença, e portanto ir eu que triunfei, ou ir ali o outro que dá uma troca, acaba por ser igual, está a ver? E portanto o empresário não tem respeito e pronto, e beneficia-se ele próprio, faz a tal troca, e pronto, e é assim que funciona a coisa, não é? E pronto, quer dizer, sobretudo eu penso que há um bocadinho de falta de respeito quer dizer, porque não há um critério, percebe? Não há um... E pronto. Isto quando a tauromaquia sempre foi uma escola de valores, quer ao nível dos cavaleiros, quer ao nível dos forcados. Repare, antigamente era, hoje em dia duvido que seja, se calhar até ao contrário, quer dizer, porque as coisas... Porque hoje em dia ninguém dá valor, por exemplo, eu orgulho-me, e isso orgulho-me, uma vez mais, estou aqui a ser muitas vezes imodesto, mas orgulho-me de ao longo da minha vida ter percorrido sempre caminhos retos, na tauromaquia não só, e orgulho-me de ter sido uma pessoa séria e de poder entrar em qualquer lado com a cabeça erguida, tanto eu como o meu pai e toda a minha família somos pessoas de bem, mas isso hoje em dia também não conta nada, você pode ser
o maior bandido. Se tiver muito dinheiro, toda a gente lhe dá muita importância e toda a gente gosta muito de si. Se você não tiver nada e for muito sério, ninguém... Epá, e hoje em dia as coisas, é o que lhe digo, isto está tudo diferente, pronto, as coisas são... mas cada um tem que viver de acordo com os seus princípios, não é? E também não vou abdicar deles agora. Falando um bocadinho aqui mais da vida rural e mais da vida do campo, saindo agora um bocadinho das arenas, quem é Francisco Cortes no dia-a-dia? Que é? Então, sou uma pessoa igual a milhões de outras pessoas, normal, gosto de estar aqui, gosto de me levantar cedo, de montar aqui os meus cavalos, de andar aqui no campo, gosto de estar com a minha família, gosto de ler, não gosto muito de sair, sou romântico no sentido de que gosto das coisas antigas, gosto de ter uma vida de acordo com a minha maneira de ser, com a integridade, gosto, sei lá, sou uma pessoa que não serei a pessoa mais indicada para falar de mim, mas sou uma pessoa dedicada à minha família, ao meu trabalho, normal. É saudosista? Eu sou saudosista, mas olha, não é propriamente do que eu vivi. Eu sou saudosista, se calhar, de outras épocas que eu ouvi falar, e quando a tauromaquia tinha outra grandeza, e quando a vida era mais pausada, mais... se calhar que tinha outra arte, tinha outro romantismo, tinha outros valores que hoje não tenho. E sou saudosista de uma época que eu não vivi, mas que ouço muito falar e que, se calhar, se me perguntasse, gostava de experimentar, se pudesse carregar num botão e passar uma semana há 100 anos atrás, por exemplo, se calhar gostava, pois podia gostar ou não. Dizem os entendidos que para se saborear um bom vinho é preciso tempo para se conhecer esse vinho. Sente que para se viver a vida na plenitude é necessário também impor um ritmo baixo para que se consiga saborear melhor o que a vida nos oferece? Sem dúvida, já dizia Jesus Cristo, olhai os lírios do campo, não é? E uma pessoa se andar sempre a 1000 à hora não tem tempo de olhar para nada e nem conhece as coisas boas da vida. Todas, aliás, a natureza é um exemplo disso, não é? Uma seara cresce lentamente, uma árvore, um animal, até um cavalo, até estar maduro e até se criar. É como a vida é para ser, é como o ensino de um cavalo é para ser despacito, como dentro de uma praça de touros, devagar. Quais é que são aqueles prazeres que nunca abdica? Olha, os prazeres que eu nunca abdico... à minha família, é o meu dia a dia, a literatura, gosto muito de ler, não abdico de viver aqui acho eu, espero nunca ter que abdicar de viver aqui no campo. É importante aquilo que nós vamos recebendo dos nossos antepassados, mas é ainda mais importante aquilo que nós vamos transmitindo às gerações vindouras. Para si, qual é que seria o melhor elogio que poderia receber do seu filho? O melhor elogio que podia... o meu filho já me fez tantos elogios e ele é espetacular e eles os dois foram sem dúvida o grande presente que a vida me deu. Agora o melhor, a coisa que eu acho que eu gostaria que eles ao referir-se a mim, que mais, se calhar, alegria me daria, seria eles dizerem que eu fui um bom exemplo para eles. Era isso que era, e aliás é o que eu me esforço por ser, não tanto às vezes a falar, porque as palavras muitas vezes levam ao vento, mas é que fique na memória as atitudes e as posturas que a gente tem durante a vida, e acho que isso seria o melhor elogio que podia fazer, que eu tinha sido um bom exemplo para eles. Acho eu que seria isso. Dizem os mais antigos que muitas das boas conversas que vamos tendo são feitas à mesa. Estando aqui no Alentejo, eu não lhe resisto a perguntar. De toda a gastronomia que o Alentejo oferece, qual é aquela que conquista logo à primeira Francisco Cortes? Fogo, eu sou um bom prato, eu adoro a comida. Agora ter que escolher só um é ser um bocado complicado, mas
se calhar assim uma sopa de pão daquelas de feijão com carne e adoro, dos meus pratos favoritos são essas sopas de pão, gosto mesmo muito, sou um grande apreciador de estar aqui à mesa a comer e a beber um vinhinho, também das boas coisas que a vida tem para me oferecer. Eu gostava, não sei se vem a propósito ou não, mas gostava também de falar um pouco sobre os cavalos, porque no fundo acaba por ser que foi, portanto, foi na parte tauromáquica, acho que o meu principal legado, entre aspas, e humildemente, foi, portanto, eu dediquei, sobretudo a minha carreira, a pôr os cavalos a torear. E sinto também orgulho, porque houve muitos deles que acabaram por ser grandes figuras nas mãos de outros colegas meus. Agora, por exemplo, ultimamente gostaria de citar o exemplo do Hostil, de João Moura, que faz a Morina, o Hidrogénio, que é um cavalo com o ferro do Sr. António Paim, que também com o João Moura Caetano também, e tantos outros. Por exemplo, o Café do Ventura, que foi ainda no tempo do meu pai, foi dos primeiros cavalos também que eu toreei. E eu, portanto, dediquei grande parte da minha vida a ensinar os cavalos a torear e depois ia dispensando aos meus colegas para fazer face às despesas, porque eu tenho uma família, ninguém me dá nada, portanto tenho que viver da minha profissão, e foi a forma que eu encontrei para conseguir me ir aqui perpetuando no toureio. Repare, só da cavalaria do Sr. António Paim, toreei em 16 cavalos, toreei mais os outros que tive, e ao longo de toda a minha carreira estariei uma enormidade de cavalos e toreei em 140 cavalos, assim, em muitos cavalos, assim de cabeça não sei o número, mas pronto, no fundo a minha trajetória tauromáquica está muito ligada a essa fase, a essa parte do ensino do cavalo e do ensinar a torear. Quando começa a treinar um cavalo, começa a montar um cavalo, quais é que são as características que mais lhe agradam? E quais é que são aquelas que tenta potenciar ao máximo? Assim, a partir do cavalo tem que ter três coisas, que é boa cabeça, força suficiente e habilidade para torear. São assim as três. E depois é tentar dar-lhe um ensino que lhe permita potenciar e demonstrar ao máximo todas as faculdades que tem, não é? Porque o cavalo estando bem descontraído, bem... falta uma palavra... agora depois pode cortar este bocadinho. Agora recomeça ou não? Recomeça. O cavalo estando disponível, descontraído, quer dizer, é para se poder, e bem ginasticado, para se poder potenciar ao máximo tudo aquilo que ele leva dentro, não é? E tentar melhorar alguns pontos fracos que tenha. Mas depois há aí uma relação emocional que vai criando com os cavalos. Aquilo que eu lhe pergunto acaba por ser difícil, depois de tanto tempo ali a treinar e a fazer evoluir aquele cavalo, vê-lo partir e brilhar com outros colegas, ou há aqui, digamos, com uma ambiguidade, ou seja, por um lado fica triste por eles partirem, mas por outro fica muito feliz também ao vê-los brilhar? Exatamente, é precisamente isso, quer dizer, os cavalos para mim, aqueles que eu consigo levar a um bom nível são esses em particular, eu gosto de todos, mas em particular aqueles que se consegue, que atingem os objetivos propostos, são praticamente como familiares meus, são praticamente como uns filhos nossos, aqui de casa, dos meus filhos, da minha mulher, de todos. Obviamente que é um enorme gosto quando vejo que um colega meu depois consegue adaptar ele e tirar lá, em alguns casos, como por exemplo o estilo do João Moura, ainda muito mais partido do que eu lhe tirei. É sinal de que o trabalho inicial estava bem feito e depois ele o melhorou e pô-lo à sua maneira e tirou partido disso. Isso é a coisa que mais alegria me dá. É quando realmente consigo levar um cavalo a um determinado ponto e depois o outro colega meu aproveita ao máximo as suas potencialidades, porque acaba por ser também um reconhecimento ao meu trabalho, não é? Se o trabalho estivesse mal feito, obviamente que ele não iria tirar partido dele e, portanto, isso para mim, sem dúvida que também é uma fonte de alegria. Francisco, ainda referente aos cavalos,
deu 2 entrevistas antes da corrida de Estremoz em que falou ali um bocadinho da sua quadra atual. Como é que está a quadra atual e o que é que está previsto para 2021? Ainda sem saber se vai haver corridas não e em que moldes é que irão existir, mas neste momento como é que está a sua quadra? A minha quadra é sempre reduzida. Tenho poucos cavalos, eu tento ter poucos e bons. Ou potencialmente bons. E então tenho poucos cavalos. Tenho um cavalo que é um cavalo mais antigo da minha quadra que se chama-se Gatsby. Que é o cavalo mais seguro. Depois tenho um cavalo esse tal que estaria cá em Estremoz, que é um que se chama Jabotão e que acho que vai ter um grande futuro. Tenho mais 2 cavalos assim prontos praticamente, que espero eu que estejam prontos para começar para o ano, que é um que é o Messi e outro que é um Neco, e depois tenho mais um par de cavalos assim mais novos. O Messi é por ser pequeno ou por ser muito habilidoso? Olha, é daqueles lusitanos puros que já vinha com o nome de registro, imagino que seja pelas 2 coisas. Regressando ainda aqui um bocadinho mais à dinastia, o seu filho começa agora a aparecer mais nas praças de touros. Ao olhar para ele, não enquanto pai, mas enquanto conhecedor do toureio, quais é que são as características que mais destaca no seu filho? Olha, tentando ser imparcial, o que provavelmente não será fácil, mas o que eu vejo é que é muito calmo lá dentro da praça e também cá fora, mas isso dentro da praça é particularmente bom. Tem boa figura, quer fazer as coisas bem feitas, tenta fazer as coisas bem feitas. Penso que tem um bom conceito do toureio, também fui eu que lhe incuti, portanto é natural que eu ache isso. Tem bom braço e acho que tem muito boa figura, que é uma coisa que ajuda. Agora ele toureou 3 ou 4 vezes, não está nada definido como toureiro, não é? Ele teria que fazer, e todo ele teria, porque, como lhe digo, nem é um dado adquirido que ele sequer queira seguir este caminho. Ele toureou a primeira vez, excepcionalmente, entre aspas, numa corrida que houve cá em Estremoz, de homenagem aos 55 anos de toureio do meu pai. Foi a primeira vez que ele toureou em público, logo numa corrida boa, que toureou eu, o João Moura, o Miguel Moura, uma corrida que praticamente que esgotou, ainda antes da pandemia, portanto, com uma excelente moldura humana, e ele correspondeu muito bem. Depois só voltou a tourear o ano passado ali em Santa Leix, que é uma terrinha aqui ao pé, e toureou este ano aqui esta de Estremoz, também uma corrida difícil e de responsabilidade. Portanto, ele toureou 3, que foram 3 corridas, e esta dos Açores agora, todas elas, e ele sempre correspondeu bem. Portanto, eu acho que ele tem jeito agora. Não se sabe, não é? Estou muito preocupado também que ele tenha ou que não tenha. Eu só quero é que ele desfrute, ele gosta muito, que se divirta. E quando se divertir e que vá estudando e fazendo as suas obrigações. Na descoberta pela ruralidade, quem quiser, mas aí aproveito também para lhe perguntar, quem quiser vir conhecer aqui um bocadinho do que é o seu mundo, acaba por também poder praticar turismo rural, é isso? Repare, como lhe disse, eu vivo aqui deste meu trabalho e agora em tempos de pandemia pensámos que havia que criar novas soluções porque as coisas estavam como estavam e uma das coisas que se pensou fazer foi criar aqui, ver se havia algum tipo de interesse por parte do público para haver aqui eventos e não só, para a pessoa conhecer aqui a realidade aqui do que é a vida, não só no campo, mas até mais particularmente de um cavaleiro tauromáquico, e então estou a tentar desenvolver esse projeto. E pronto, mas é uma fase, está tudo numa fase muito embrionária, muito inicial, e vamos ver se vai ter ou não pernas para andar, porque tudo se vai construindo pouco a pouco, não é? As coisas vão nascendo por elas próprias e vão crescendo, ou param, ou regridam e morrem. Mas quem quiser obter mais informações e saber se pode cá vir ou não, basta contactá-lo, é isso? Sim, nós temos sempre todo o gosto em receber pessoas, porque penso que somos hospitaleiros. As portas daqui da nossa casa sempre estiveram abertas a toda a gente e é com um grande gosto que recebemos quem, independentemente de queiram fazer algum tipo de programa ou não, mesmo só o facto de nos visitarem, dão-nos com isso uma grande alegria e todos aqueles que quiserem vir serão sempre muito bem-vindos.
Depois desta pandemia, depois de todo o seu percurso, com uma família perfeitamente estabilizada, como é que vê o futuro? O meu futuro? O seu e o do mundo. Epa, o do mundo... olha, eu acho que as coisas vão de melhorar, não é? As coisas vão de se reencaminhar, mas se calhar vamos passar uma fase problemática, não é? A nível económico, já não só estou a falar em nível sanitário, que já estamos a viver uma coisa terrível, mas pelo que se fala por aí, a nível económico, também vai ser difícil, mas muitas vezes também, às vezes as coisas nunca são tão más como a gente pensa. Normalmente o nosso pensamento é sempre mais furioso quando nos quer meter medo, e as coisas depois às vezes acabam. Pronto, eu também já tenho 48 anos de vida e já tenho alguma experiência, e muitas vezes a gente pensa que vai ser o fim do mundo e as coisas, e vamos sobrevivendo, mais, melhor ou pior. O que interessa é ir indo para a frente. E pronto, é isto que eu penso que sinto. Francisco, quero acima de tudo agradecer-lhe a disponibilidade para termos estado aqui a conversar um pouco, também a ficar a conhecê-lo um bocadinho melhor, mas acima de tudo destacar 25 anos de um percurso resiliente. Penso que seja talvez a palavra... Digno. Para mim, olha, eu se tivesse que definir a minha carreira, definia como dignidade. Não consegui atingir o estatuto de figura do doutora, que era o que eu ambicionava, mas acho que sempre fui digno, nunca andei por caminhos tortuosos, nunca paguei para torear, nunca fiz mal a ninguém, nunca andei a pagar como muitos pagaram para ter um grande apoderado, para torear não sei quantas. Sempre fiz um percurso, penso que digno, respeitando toda a gente, os meus colegas, nunca recusei qualquer tipo de garadaria, toreei cavalos muitas vezes muito novos e que tinha que torear neles porque também não tinha mais nenhum. Portanto, penso que é uma carreira digna, e eu, se me perguntar se sonhava mais, sem dúvida que sonhava muito mais, porque não sou quando começa, seja na área que for, obviamente que sonha sempre atingir o top, ainda mais quando se é apaixonado por uma arte, neste caso uma atividade. O meu pai já tinha sido figura do toreio, toreou em todos os sítios do mundo, das melhores praças do planeta taurino, portanto, obviamente que eu também sonhava ter um percurso desse género. Mas, dadas as circunstâncias, sinto-me grata à vida por ter conseguido viver do e pro cavalo, e de ter, como dizia há pouco, tido uma postura de vida correta. Nunca ninguém me pode acusar desses caminhos tortuosos, e isso dá muito orgulho, que para mim é mais importante isso do que ter sido uma grande estrela e ter andado a percorrer esses tais caminhos que não dignificam, e é uma glória efêmera e tóxica para mim. As conversas são como as cerejas, já dizia alguém, e eu não resisto a fazer-lhe uma última pergunta com base no que me acaba de dizer. Há valores que não têm preço? Eu acho que sim. Mais uma vez, obrigado. Parabéns pelos 25 anos. Muito obrigado, e agradeço sinceramente uma vez mais terem-se lembrado de mim, terem cá vindo. Foi um gosto recebê-los, em Infocool, também pelo apoio que têm dado à tauromaquia, que bastante precisa, e a vossa simpatia enquanto pessoas da Infocool, que muito me sensibilizaram com esta vossa visita. Obrigado. Obrigado eu.